E essa liturgia do 21º domingo do tempo comum, que é o dia de hoje, né, esse domingo de ressurreição, ela é muito interessante. E para mim ela é uma continuidade da reflexão que foi iniciada na quarta-feira passada, no dia de São Bernardo de Claraval, que caiu o evangelho dos operários da vinha, né, Mateus 20. E eu lembro que eu refletia, né, na linha de que nós ficamos travados numa espécie de adolescência espiritual quando a gente não avança em alguns questionamentos. Já recebemos respostas, mas fingimos que não as temos, porque não queremos elaborar com profundidade e, na hora dos momentos difíceis, aplicar essas respostas, né? Naquele evangelho, a reflexão era sobre a justiça ou não, né, de receber uma moeda de prata para aquele que trabalhou um dia inteiro ou para aquele que trabalhou apenas a última hora. E aí o convite era não ficar olhando, né, para a grama do vizinho, achando que ela é mais verde, enfim, avançar, sair desse estágio, né? Que aquilo que Deus combinou, Deus deu, mas se Ele quer retribuir da mesma maneira, na mesma proporção, entre aspas, para o outro que trabalhou menos, né, temos que elevar o nosso espírito para entender que nossa categoria de justiça é muito pequena perto daquilo que Deus entende como justiça, providência, misericórdia, amor. Tudo isso está dentro de uma dimensão muito maior. E aí a segunda leitura de hoje ela é perfeita para retomar essa reflexão, né? Hebreus 12, do 5 ao 13, que diz aqui logo no versículo 5: Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem o aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis e é como filhos que Deus vos trata. E aí entender esse tratamento como filho, né, e não como escravo, quando você está passando por provações, dificuldades, e mil problemas, entender que isso é um castigo de Deus, isso é uma permissão, né, para o sofrimento, para o fracasso, para situações de doença, de desemprego, enfim, de milhões de dificuldades, né? Entender que Deus trata assim aqueles que Ele ama, porque existe um propósito, uma intenção última, existe uma finalidade, né, espiritual escondida dentro dessas situações todas, para aquele que vive com fé, para aquele que enxerga além dos fatos meramente humanos, né? E esse, no fundo, cada um de nós, né, é chamado a se desenvolver, a crescer espiritualmente, a amadurecer, né? Cada um de nós é chamado a isso, a sair da infância ou da adolescência espiritual. A infância ela é até melhor, né, seguindo aqui o estilo Santa Teresinha, porque é uma idade da pureza, do se encantar com as coisas espirituais. A adolescência já é meio que um estado de birra, né? Você fica ali empacado, reclamando e dizendo, por que o mundo não é do meu jeito, por que tudo não é lindo, por que as coisas não são do jeito como eu planejava, eu imaginava, ou me disseram. Você fica ali empacado eternamente nesse estágio e não avança, porque fica dando voltas às mesmas coisas que parece que você não sabe resolver, né? Porque, obviamente, são duras, são difíceis, são desagradáveis, não tem como botar panos quentes nas situações. O que dá para fazer é olhar com um olhar muito mais amplo, né? Muito mais maduro, né? Exercer essa fortaleza, essa sabedoria no dia a dia, né? É se forçar a ser adulto todos os dias, a voltar a esse estágio atual, né? Para que a idade cronológica coincida, né, com a idade da vida humana, espiritual, enfim, para que você consiga evoluir. É óbvio que é muito duro, né? Entender que isso é amor, que essas provações, que esse castigo, entre aspas, é permissão de Deus, né? O mal não provém de Deus nunca, né? Deus permite algumas coisas que são difíceis de encarar e de viver, porque no fundo tem sempre uma finalidade muito boa atrás de tudo isso. E aí o evangelho de hoje vai falar sobre a porta estreita. Não interessa, né, se a gente vai conseguir passar ou não, é um pouco a resposta do evangelho. O importante é se aplicar para passar por ela, né, fazer o esforço de cada dia e a entrega. Se vou atingir o resultado, não sei, não me compete saber. Importa que eu preciso aplicar energias, esforço, né, entendimento, todo o meu ser para que isso aconteça, para que Deus, né, realize a obra dele. Ele já faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha, né? Então parar de dar muitas voltas. Se é possível, se não é possível, se é justo, se não é justo, mas é se lançar e confiar e fazer o que tem que ser feito. Basicamente essa é a reflexão.